Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida neste final de semana. Eu estou passando aqui para informá-los que durante agora um período nós vamos estar trazendo para os irmãos algumas mensagens gravadas acerca do nosso aprofundamento, da nossa edificação doutrinária, e eu creio que vai ser um tempo especial. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, um livro maravilhoso de crescimento de igreja, um livro fundamentado na Palavra de Deus. E quando a gente fala de edificação, a gente precisa estar trabalhando uma das grandes mensagens de Atos dos Apóstolos. É dizer sobre a igreja, o crescimento da igreja e a perseverança na doutrina bíblica. E nós cremos, como batistas, que nós temos uma doutrina, e é uma doutrina bíblica, fundamentada na Palavra de Deus. E eu quero, de alguma maneira, estar trazendo para os irmãos algumas palavras esclarecedoras, que eu acho que é importante eu deixar bem claro com relação a isso, Num tempo como esse, de tanto proselitismo. O que é o proselitismo? Proselitismo é quando eu tenho uma igreja, ou sigo, ou tenho um segmento religioso, e desejo então arrastar as pessoas que são de outras igrejas para a minha igreja. Isso é um proselitismo. E sem dizer que também a gente está vivendo um tempo complicado, um tempo de muitas novidades dentro da teologia, muitas novidades dentro das próprias igrejas em termos de doutrina. E muitas pessoas, às vezes, achando até que isso é de Deus. Então, às vezes, intitulando as igrejas, exemplo, batistas, como igrejas frias. Por quê? Porque nós não temos determinadas manifestações que acontecem por aí. Mas a gente precisa estar entendendo que algumas manifestações, elas vêm e vão. Por quê? Porque são manifestações, às vezes, pautadas na emoção ou no emocionalismo. Nós cremos na ação do inferno, nós cremos na ação do diabo, mas nós cremos muito mais no poder de Deus. Nas igrejas batistas, a gente não tem entrevistas com o inimigo. A gente entende que o inimigo já foi vencido. E se ele, por algum momento, se manifestar, é em nome de Jesus que ele vai embora, que ele sai. Então a gente entende isso. Isso é muito claro dentro da nossa mente, biblicamente falando. É sempre em nome de Jesus. Mas a gente precisa tratar de algumas coisas que são importantes. Exemplo disso é a questão do dom de línguas. Um exemplo muito claro. O dom de línguas, a gente segue o que diz 1 Coríntios. Se não houver intérprete, que fique calado na igreja. Se o dom de línguas fosse tão importante, dentro de uma igreja, conforme alguns tanto defendem, o dom de língua aparece com muita evidência em dois momentos. Em Atos dos Apóstolos, confirmando e legitimando a conversão dos samaritanos, dos gentios, e o fortalecimento da igreja, mostrando o poder de Deus, da promessa do Senhor em Atos 2, em Jerusalém. Na igreja de Corinto, o dom de línguas foi mencionado, mas por conta da carnalidade da igreja. Então, não havia critérios, havia uma defesa pelos homens espirituais, quando na verdade eles eram meninos na fé e carnais. Então é importante que a gente perceba que a gente precisa estar entendendo que todo dom espiritual precisa ser para a edificação da igreja. É para isso que existem os dons espirituais. Não é para o meu próprio, para minha própria crescimento, para a minha própria vaidade. Começa em mim para alcançar outros. E sempre com a proposta de edificação. Uma outra questão, a questão da profecia. A profecia
segundo o que está escrito também no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, a profecia é a pregação da palavra que serve para edificação, admoestação e exortação. Este é o significado exato da palavra profecia. Entrega de recados, irmãos, eu tenho muita dúvida e resistência como pastor, porque eu tenho visto muitas vítimas atormentadas mentalmente por conta de recados que não vieram da parte de Deus. A palavra de Deus lá no livro do profeta Ezequiel diz assim: eis que eu sou contra os profetas de Israel, que dizem assim a paz, quando tal coisa eu não disse. Então a gente tem que ter compromisso com a palavra, porque Jeremias 1,8 diz: eu velo em cumprir a minha palavra, diz o Senhor. Aquilo que Deus diz é fato, é verdade. Aquilo que o homem diz, eu tenho dúvidas, porque eu posso me enganar. O coração do homem é enganoso. Em um momento de emoção eu posso dizer o que não quero. Por isso, meu irmão, a gente precisa estudar um pouco mais. E nos próximos dias nós vamos estar gravando uma série de mensagens curtas, mas falando acerca das necessidades, porque doutrina bíblica é mais do que necessário em uma igreja edificada. E o meu compromisso é sempre pregar a palavra de Deus na íntegra, estudando e anunciando que a palavra de Deus precisa ser estudada. Se alguém disser para você que a palavra de Deus não precisa ser estudada, essa pessoa não está falando em nome de Deus. Porque lá no profeta Menores do Antigo Testamento diz da seguinte forma: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. Josué, para levar o povo para a terra prometida, tinha uma orientação. Nela, medita dia e noite. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque se assim acontecer, você salvará a ti mesmo e aos outros que te acompanham. Por isso, meu irmão, estudar a palavra é mais do que necessário. Oração, importantíssima, sempre. Leitura da palavra. Duas coisas que precisam andar juntos na vida de um cristão. Que Deus te abençoe.